Olá, oi turminhas, tudo bem terceiros anos? A tia está com muita saudade. Hoje nós vamos fazer a correção do nosso componente curricular de ciências, capítulo 5, a tecnologia e os sentidos humanos. Muito além dos sentidos, você já imaginou como deve ser a vida das pessoas que não ouvem, não enxergam ou não possuem um dos membros? Com os avanços da ciência, a tecnologia se tornou uma ferramenta importante para que elas tenham melhorias na qualidade de vida. Conheça a seguir a história de algumas pessoas com deficiência que superaram preconceitos e tiveram grandes conquistas. Então, pessoas que não tinham os pés, outros que não tinham uma parte dos braços, outros que eram cegos, pessoas também que eram surdas. Deficiência auditiva. A deficiência auditiva é perda parcial ou total da capacidade de perceber os sons, ou seja, é uma dificuldade ou uma incapacidade de escutar. A perda de uma parte da audição é chamada de deficiência auditiva parcial. E a perda total é chamada de surdez. Então, algumas pessoas já nascem com essa deficiência. Outras pessoas desenvolvem essa deficiência no decorrer de alguns motivos, devido como uma doença, um câncer, um acidente, ou outras coisas mais que podem acontecer. Então agora nós vamos ver aqui alguns tipos de profissões que mais podem causar essa perda auditiva, que são tripulação de voo, músicos, profissionais de trânsito, motorista de ambulância, engenheiro e operário, dentistas, enfermeiros, trabalhadores de construção, minério e motorista de caminhão. Cite uma característica comum a todas essas profissões. Os profissionais se submetem a ruídos em volume muito alto por bastante tempo, podendo adquirir deficiência auditiva se não se protegerem adequadamente. Então, tem que se proteger para que isso não venha a acontecer. Marque um X nos equipamentos que protegem contra perdas auditivas. O capacete? Não. Óculos? Também não. Então, aqui, dessas imagens, o único equipamento é essa proteção aqui, olha, que seria para colocar nos ouvidos. Então, os protetores articulares, tá? Tecnologia, ciência e deficiência auditiva. No passado, não existia uma escola para as pessoas surdas, nem equipamentos para auxiliá-las a escutar. A falta de conhecimento sobre deficiência auditiva era tão grande que, por não conseguirem se comunicar com os ouvintes, isto é, com as pessoas que ouvem, os surdos eram afastados do convívio com outras pessoas. Portanto, ser surdo era tão vergonhoso que as pessoas escondiam a perda da audição. Para ir além, Beethoven, ele é considerado um dos maiores compositores de música clássica de todos os tempos. Além de seu talento para a música, a história de Beethoven também chama a atenção, porque várias de suas composições foram feitas quando ele estava completamente surdo.
Então, por volta de 26 anos de idade, que ele começou a se queixar da perda auditiva. E eu acredito que todos conhecem Beethoven. Papai, mamãe, conhece também, né? Então aqui nós temos agora, investigue, as trombetas funcionavam? Então aqui você vai fazer uma aula prática, tá? Depois que você fizer essa aula prática e esse experimento, você vai responder aqui as questões. Então olha só, houve diferença na capacidade de ouvir com e sem o copo? Então, depois que você fizer, você vai justificar e você vai responder, tá bom? Segue os passos para você confeccionar. Os aparelhos auditivos atuais podem ser de dois tipos: os que ampliam o som e os que promovem a transmissão do som para os nervos, permitindo que esses sons cheguem ao cérebro. Então, olha aqui, nós temos os modelos de aparelhos auditivos para as pessoas com essa deficiência. Por meio da Libras, além de se comunicarem entre si, é possível que os surdos se comuniquem bem com os ouvintes que sabem a língua de sinais brasileira. Então, aqui observe o alfabeto da língua de sinais. Então, nós temos o alfabeto e a forma de como manusear, passar para os surdos ali o que nós queremos comunicar com eles através da Libras. Deficiência visual. A deficiência visual é uma perda parcial ou total da visão, ou seja, uma grande dificuldade ou uma incapacidade de se enxergar o ambiente ao redor. Então, essa deficiência visual, o cego, ele não consegue ver, ele não consegue enxergar, né? Então, assim, uma conquista importante para a educação e comunicação das pessoas com a deficiência visual foi a criação do sistema de leitura e escrita chamado Braille. Esse sistema foi criado em 1824 por Louis Braille, um francês que perdeu a visão em um acidente quando tinha 3 anos de idade. Esse sistema representa por meio de pontinhos em relevo as letras do alfabeto e os números. Então, a letra A tem um pontinho, a letra B, 2 pontinhos, né? Na posição, a letra C, a letra D. Então, de acordo com os pontinhos, o deficiente visual ele identifica a letra para ir além. Existe um museu na Espanha, o Museu do Prado, na cidade de Madrid, que tornou possível em que os cegos conheçam algumas pinturas importantes da arte mundial. Com a ajuda de um equipamento tecnológico, o museu recriou as pinturas com superfície em relevo para que os cegos possam tocar. Então, aqui também eles conseguem identificar os tipos de pintura pelo relevo. Legal, né? Atitude. Essas atividades de atitude, depois nós iremos fazer juntos, tá bom? Quando nós retornarmos. Tecnologia, ciência e deficiência visual. A ciência e a tecnologia têm desenvolvido alguns recursos e equipamentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual, proporcionando mais acessibilidade a elas. Veja alguns exemplos deles a seguir. Então, aqui nós temos que para tornar mais fácil para os deficientes visual, né, mais seguro o deslocamento de pessoas com a deficiência, eles criaram leis que determinam a implantação de calçadas, né, com a rampa e faixas em alto relevo. Assim eles conseguem identificar melhor. Tem também os cães
de guias que são escolhidos entre aqueles que são mais fáceis de treinar, eles são treinados. Temos também alguns aplicativos nos celulares, né, para os deficientes visuais, e a lupa. A lupa possui uma lente que aumenta imagens e textos. Então, as pessoas com baixa visão colocam esse instrumento para ficar maior ali a letra, o que ele precisa visualizar. Converse com um colega sobre cães e responda. Então, aqui você vai fazer essa atividade conversando com os seus familiares, com o papai ou com a mamãe. Quais características você imagina que um cão-guia deve ter para desempenhar esse trabalho? Então, o cão-guia ele deve, por exemplo, ser dócil, inteligente, obediente, afetuoso e atento, mas para isso também ele é treinado. Imagine como a pessoa que possui um cão-guia se sente em relação a ele e descreva alguns desses sentimentos, tá? Então, você vai aí ver a dependência do dono em relação ao animal, seu afeto por ele e gratidão por sua lealdade. Construindo juntos. Você descobriu que existe um recurso que facilita o deslocamento de pessoas com deficiência visual. As calçadas com faixas em alto relevo, juntamente com um colega, pesquise se sua cidade oferece esse recurso. Novamente, essa pesquisa, essa atividade você vai fazer com os seus familiares. Relacionadas ao tato, né? A deficiência daquelas pessoas que falta alguma parte do seu corpo, do tato. Quando uma pessoa nasce sem um membro ou perde por algum motivo, o sentido do tato é prejudicado, já que as extremidades do corpo são áreas mais sensíveis e por isso muito importantes para esse sentido. Nesses casos, o que se pode fazer é fabricar um modelo de braço, mão, perna ou pé. Entretanto, esse membro artificial não possui tato, embora pode ser confortável e articulado, permitindo movimentos. Então, nós estamos vendo, né, aqui a parte do membro que foi substituída por um membro articulado. E aqui também as mãos. Então, apesar do tato ser um sentido muito difícil de ser reproduzido, cientistas de várias partes do mundo realizam pesquisa que possibilitam a criação de peles artificiais. Essas peles feitas com um tipo especial de material seriam colocados sobre os membros artificiais. Nos Estados Unidos, está sendo feita uma pesquisa que já produziu um tipo de pele artificial transparente e flexível, a qual percebe algumas sensações do tato. Então, coloca essa pele sobre aquele membro artificial. Agora é com você. Observe a imagem a seguir de Paola Antonini, uma modelo brasileira. Olha aí. A modelo Paola Antonini apresenta uma diferença em relação à maioria das modelos. Cite essa diferença. Observe a imagem. Ela o que? Não possui um dos membros. Ela parece se sentir envergonhada por possuir essa diferença? O que você acha? Então não, né? Ela está feliz, sorridente e ali seguindo a profissão dela, que ela é modelo. Então, aqui para relembrar, a perda parcial ou total da capacidade de perceber os sons é chamado de deficiência auditiva. Então, aqui nós aprendemos hoje que, por mais que uma criança, um adulto, qualquer pessoa que tenha uma deficiência, ele pode se sentir uma pessoa feliz, porque tem várias
tecnologias para que ele possa ter uma vida melhor. Aqui nós encerramos o capítulo 5. Espero que vocês tenham gostado. Faça a correção das atividades e até a próxima. Beijo, tchau!